Não tem Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é que é a função de cada qual na salvação de homem? Se você quer saber a resposta, fica ligado até o fim desse vídeo. Alô, meus povos, se é a primeira vez que você encontra com esse canal, bem-vindo a esse canal Bíblia Aberto. Para você que aceita Jesus como Salvador, você gosta de saber sobre assuntos espirituais e também você gosta de estudar a Bíblia, então Bíblia Aberto é o canal. Por isso, sem mais perda de tempo, inscreve no canal, ativa o sino e quando que sai novo vídeo, automaticamente você ser notificado. Como tu terminou uma série de 4 vídeos num deck do estudo sobre doutrina da Trindade, e em sequência das doutrinas, elevando a fazer 3 vídeos mais, onde é que eu também falar detalhadamente qual é que é a função ou obra de Pai, Filho e de Espírito Santo no processo de salvação ou redenção de ser humano. Hoje, nós também estudamos 5 obras ou a função mais direta de Deus Pai na redenção de homem. Mas antes de eu entrar em detalhes sobre isso, não tem que entender que salvação é um ato complexo de Deus Triuno. A eles são 3 seres plenamente divinos, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um só Deus. E é igual na ser e na essência, mas distinto nas suas personalidades. Se você quer saber mais sobre a doutrina de Trindade, é só você assistir a série de 4 vídeos que fazer sobre isso. No livro de Hebreus 9:14, do ler o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ali pode entender que, nesse verso, que salvação é um ato complexo de um Deus triuno. Ali pode olhar que cada um tem sua função individual e cada um depende de outro. Então, o plano de salvação é um plano de salvação triuno. Até existe um plano de salvação que seja elaborado para uma só pessoa de divindade. Por exemplo, foi Pai que envia Filho, foi Filho que morre na cruz e é Espírito Santo que habita na nós. É por isso que pessoa que crê na doutrina da Trindade é que consegue entender corretamente o plano de salvação. Também pessoas que estudam plano de salvação é que entender a doutrina da Trindade. É por isso é muito importante ter na mente que salvação a ela é realizado para um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E mais interessante ainda é que a Bíblia ela mostra a salvação na 3 tempos: passado, presente e futuro. Ela parece uma contradição, mas é que é. Por exemplo, quando que a Bíblia tem papel de salvação no passado, está tem papel de justificação que nós devemos receber de Cristo. Quando que a Bíblia tem papel de salvação presente de que está ser salvo, está papel de santificação e de transformação que está a receber pela influência do Espírito Santo. E quando a Bíblia tem papel de salvação no futuro, esse papel de glorificação, que são momentos que está a ser glorificado e todo o plano de redenção está a ser concluído. Primeira função de Deus Pai na obra de salvação é eleger ou escolher ser humano através de sua graça para que seja salvo. Nessa eleição, Deus Pai quer excluir algumas pessoas de salvação. Na eleição, Ele está predeterminando o plano de salvação. Ele está eleger ou está escolher tudo quem que está crendo a Cristo para ser filhos ou eleitos de Deus. Mas Ele que está predestinando quem é que vai aceitar a salvação e quem é que vai rejeitar. Para modo até inclusive esse trabalho ou função do Espírito Santo num décimo também explica com mais detalhes no próximo vídeo. Desde o Antigo Testamento, quando Deus te elege alguém para salvação ou Ele te elege para uma função, isso é unicamente pela graça de Deus e não para a obra. Do poder ler no livro de Deuteronômio 6:8. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão forte e vos resgatou da casa do servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deus elege ser humano unicamente para ser graça. E de acordo com a Bíblia, tudo quem é que aceita Cristo como seu
ser Salvador, te torna parte de descendência de Abraão. Não é que Deus promete abençoar tudo família de terra para meio de principal descendente de Abraão, que é Cristo. Tu pode olhar, por exemplo, na Gênesis 12, Romanos capítulo 9 e também na Gálatas capítulo 3. Segunda função de Deus Pai na obra de salvação de homem é que, além de Pai te eleger, ele te chama, ele te convida para nós do pertencer a Cristo. Ele te convida a ser humano para que tu possa ter uma comunhão real com Jesus Cristo e manter uma relação próxima com ele, a fim que tu poder ser salvo. E essa comunhão, o Filho, na qual que Pai te chamando, ele tem como objetivo de preparar-nos para a segunda vida de Cristo e para a vida eterna. Agora, tu tem que entender que chamado de Pai é um mistério. Ele é incondicional e eficaz. Mas ao mesmo tempo, ele te exige concordância humana e expressão de fé. Terceira função de Deus Pai na obra de salvação de homem é justificação. Justificação é um termo forense, ou seja, é um termo legal, e ele é usado na Bíblia como um objetivo de mostrar que Deus Pai te perdoa e ele te torna justo para que tu possa estar diante de presença dele. Para que me conheça, tu possa desfrutar da justificação, ou melhor, desse perdão que Deus está oferecendo, ele tem uma condição. No livro de Romanos 5:1, pode ler o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, só que de acordo com a Bíblia, a nós é pecador e salário de pecado é morte. Então, para que nós do ser justificados, declarados justos e não culpados no tribunal divino, não é poder ou tomar posse pela fé de perdão que tu receber de Jesus Cristo. Então, a hora que me conheço do exercer nossa fé em Jesus Cristo, isso te dá Pai um direito legal de perdoar. Porque o salário do pecado é a morte e a única coisa que nós não merecemos é morte. E quando que nos exercer fé em Jesus Cristo, Deus Pai pode transferir justiça perfeita de Cristo para nós, para modo de nós nunca temos perfeita justiça. Justificação é uma obra que foi elaborada por Deus e ela está a fazer parte de obra de Pai. Mas para que isso seja aplicado na nós, tu tem que ter harmonia com o Filho. Tu tem que ter fé em Jesus Cristo para que Pai conceda perdão ou justificação para ser humano. Portanto, justificação é o perdão que Deus Pai está dando para meio de Jesus Cristo, e essa justificação é tão importante que, de acordo com Coríntios, 2 Coríntios 5:21, essa justificação ou esse perdão está a restabelecer nossa relação com Deus. Na 2 Coríntios 5:21, ele está falando o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus Pai transfere justiça de Cristo para nós e ele está passando todo ano como se nunca do tinha pecado. Outro papel ou função de Pai na salvação de homem é adoção. Segundo a Bíblia, Deus é Pai de toda a humanidade, no sentido de origem e de governo. É por isso que está nada errado de chamar qualquer pessoa de um irmão, mesmo que nós tenham mesmo fé ou religião. Para modo de Deus, Ele é Pai de toda a humanidade, no sentido de ter criado humanidade e de governar. Agora, quando que a pessoa aceita Cristo como Salvador, a pessoa tem uma relação mais próxima com o Pai. E é nessa relação mais próxima que nós não está passando a fazer parte de família celestial e do está ser adotado como filho. Agora, para modo adotado como filho, é simples. É para modo assim que nós não peca, nos separa de Deus. Então Deus tem que novamente bem atrás de nós para ele poder adotar-nos, para libertar-nos de garras de Satanás. Na Bíblia tem vários textos que estão sobre a adoção de Deus. Por exemplo, no livro de Romanos 9:4 está falando o seguinte: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Ou seja, tanto os israelitas que aceitam Jesus, ou como qualquer outro povo ou nação, ele é adotado na família de Deus, ou melhor, ele está a fazer parte de família de Deus. Última obra ou função de Pai na salvação de homem é glorificação. Mas para ser glorificado, tu tem que passar para todas as fases que Deus estuda nesse vídeo. Nós tem que ser eleito para Deus, e essa eleição, ou melhor, esse plano de salvação, ela está disponível para toda pessoa. Deus também está fazendo um chamado para que me conheça por manter uma relação íntima com o Filho. Deus quer justificar-nos por meio de Filho, e além disso, Ele quer adotar-nos porque tu pode fazer
parte de sua família, para que o poder seja glorificado, a fim de que o poder vá para a glória. Glorificação, ela é a fase final de aplicação de redenção. Para modo, através de glorificação, de acordo com Coríntios 15, Deus vai transformar nosso ser por completo. Ele está transformando nossa mente, nosso corpo e nosso interior. Deus está trazendo de nós natureza pecaminosa e Ele está trazendo de nós essa propensão para mal. E nessa transformação, tu também tem um corpo glorioso como nossos primeiros pais, Adão e Eva, antes de pecar. Nós hoje estamos em condição degenerado, depravado e corrupto, mas na glorificação, Deus está transformando. E na eternidade, de acordo com Apocalipse 22:2 e Filipenses 3:20 e 21, tu estava a comer de árvore da vida para que tu desenvolver e tu chegar à plenitude completa da estatura de Cristo. Glorificação, ela é um conceito escatológico, ou seja, é para o futuro. Mas, no entretanto, nós conseguimos experimentar essa bênção ainda hoje. Para modo, quando que nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador e Espírito Santo garantido no nosso coração e na nossa mente, e que nós, filhos de Deus, que nós de fazer parte da família de Deus, Jesus está garantido a fazer parte de glorificação. E esse momento vai ser um grande bênção. Para modo, é nesse momento que nós também temos saúde de verdade. É nesse momento de glorificação que nós também temos real capacidade mental. É na glorificação que nós também realmente temos conhecimento. Tudo aquilo que nós não estamos hoje como saúde, conhecimento, sabedoria, ele está ser tão pequeno em comparação com aquilo que nós também temos na glorificação. Para resumir esse vídeo, tem 5 funções de Deus Pai na obra de salvação ou redenção de homem. É Pai que está fazendo eleição, é Pai que está fazendo chamado, é Pai que está da justificação, é Pai que está fazendo adoção e é Pai que está da glorificação. Esse é 5 atuações mais diretas de Pai. Agora, no próximo vídeo, tu também estuda a obra de Deus Filho e também a obra do Espírito Santo. Eu te espero que nós tenham gostado desse vídeo. Eu te espero também que nós também acompanhem os novos próximos vídeos. Se você gosta desse vídeo e você quer apoiar esse canal, dá o like, fazer um comentário, o que você pensa desse tema e compartilhar com os amigos. Para modo de não crer que Bobo fica ligado com a Bíblia aberta, porque a Bíblia fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você acredita ou não? Verdade é verdade.